Pare por um momento e escute com atenção. Se você sente que se esforça muito, mas os resultados não chegam, se parece que a vida está sempre um passo à sua frente, este vídeo não é por acaso. A maioria das pessoas passa a vida inteira perseguindo desejos, oportunidades e validação externa, sem perceber que aí mesmo está o problema. O estoicismo ensinou, há séculos, um princípio incômodo, porém poderoso. Quando você para de perseguir tudo e começa a se concentrar em si mesmo, a vida passa a responder de outra maneira. Aqui você não encontrará promessas vazias nem fórmulas mágicas. Encontrará uma forma diferente de olhar para a realidade, de treinar a mente e de alinhar suas ações para que aquilo que você deseja deixe de parecer distante. Se alguma vez você se perguntou por que outros parecem avançar com calma enquanto você se desgasta, fique. O que você vai ouvir pode mudar completamente o seu foco, a sua energia e a forma como tudo começa a acontecer na sua vida. Antes de começar, faça um compromisso real consigo mesmo. Escreva nos comentários esta frase e faça isso com total honestidade. Hoje eu me concentro em mim. Sou estoico. Não escreva apenas por escrever. Ao fazer isso, você está dando o primeiro passo consciente em direção à sua mudança. A partir deste momento, pare de mentir para si mesmo, pare de adiar e decida agir com coerência. Este comentário é a sua declaração interna de responsabilidade e foco. Se você está aqui, é porque está pronto. Ensinamento: respeitar-se e valorizar-se é a base de qualquer mudança real. Existe um ponto silencioso na vida de toda pessoa onde a verdadeira transformação começa, e não está fora, nem nas conquistas, nem na aprovação dos outros. Está na forma como você fala consigo mesmo quando ninguém escuta, em como você se olha quando falha, no que decide pensar sobre si quando as coisas não saem como esperava. Muitas pessoas dizem que se amam, mas vivem em uma guerra interna constante, comparando-se, julgando-se e exigindo-se a partir do desprezo. Esse conflito interior enfraquece a confiança, fragmenta a mente e torna frágil qualquer tentativa de crescimento. Você não pode construir uma vida sólida sobre uma relação quebrada consigo mesmo. Respeitar-se não significa achar-se perfeito nem deixar de melhorar. Significa reconhecer o seu valor mesmo enquanto está em processo. É entender que você não precisa se humilhar para avançar nem se punir para aprender. Quando você se trata com dignidade, sua mente se torna um espaço seguro, não um campo de batalha. A partir daí, a clareza aparece. Você começa a enxergar com honestidade seus limites, mas também suas capacidades. Você deixa de competir com os outros e começa a se compreender. E essa compreensão profunda revela talentos que estavam ocultos sob a comparação constante e a autoexigência destrutiva. A partir da visão estoica, o domínio de si mesmo começa com o respeito à própria natureza. Marco Aurélio lembrava que ninguém pode te ferir se você não se trair primeiro. Epicteto ensinava que a verdadeira escravidão não é externa, mas interna, quando você depende da opinião alheia para se valorizar. Sêneca advertia que quem se despreza por dentro jamais desfruta do que conquista por fora. Essas ideias não falam de orgulho nem de ego, mas de equilíbrio, de uma relação interna firme, serena e honesta. Na vida diária, esse desafio aparece de formas simples e constantes. Quando você comete um erro e se chama de incapaz, quando vê o avanço de outra pessoa e diz a si mesmo que não é suficiente, quando ignora os próprios progressos porque sempre acredita que deveria estar mais longe. Cada um desses momentos é uma oportunidade para treinar a sua mente.
Você pode escolher repetir o padrão da crítica automática ou parar, respirar e responder a si mesmo com respeito. Não com desculpas, mas com verdade, reconhecendo o que fez bem, o que pode melhorar e lembrando que o seu valor não depende de um resultado pontual. Falar consigo mesmo com respeito transforma seus hábitos, muda a forma como você trabalha, como se relaciona e como enfrenta os problemas. Você começa a agir a partir da coerência, não da culpa. Cuida do seu corpo porque ele importa para você, não porque o odeia. Disciplina-se porque confia em si mesmo, não porque se ameaça. Aceita suas imperfeições sem se render a elas. Observa, aprende e segue em frente com firmeza tranquila. Quando o amor próprio se expressa em ações coerentes, a autoestima deixa de ser uma ideia vazia e se transforma em uma base sólida. Você já não depende tanto da validação externa, sua estabilidade emocional aumenta porque você não está à mercê de cada comentário ou comparação. Você começa a caminhar com mais segurança, não porque tudo seja fácil, mas porque a sua relação interna é estável. Mesmo na dificuldade há calma, mesmo no erro há aprendizado. Esse caminho não é barulhento nem imediato. É silencioso, constante e profundamente transformador. A cada dia que você escolhe se respeitar, você se fortalece. A cada vez que se aceita sem se render, você se alinha. E cada ação que reforça sua dignidade interna constrói uma vida mais clara, firme e serena. No final, não se trata de se tornar alguém diferente, mas de parar de se tratar como se não tivesse valor. A partir daí, com disciplina interior e respeito profundo, a melhoria deixa de ser uma luta e se transforma em um processo natural, consciente e em paz. Ensinamento 2. Melhore a sua vida para reduzir o sofrimento desnecessário. Há um momento silencioso na vida em que a pessoa compreende que continuar do mesmo jeito já não é uma opção, não por ambição nem por moda, mas porque a desordem interna começa a doer demais. Melhorar a si mesmo não é um luxo reservado a quem tem tempo ou motivação extra. É uma responsabilidade profunda, quase moral. Porque quando você não assume o controle da própria vida, o sofrimento não desaparece, apenas se acumula. E essa dor não fica apenas com você, ela se infiltra nas suas relações, na sua família, na forma como você fala, reage e decide. Muitas pessoas evitam o esforço de se organizar por dentro, adiam decisões, ignoram hábitos nocivos e se acostumam a viver em um estado constante de tensão. No início parece suportável, até normal, mas com o tempo o preço se torna evidente, o estresse se torna crônico, a culpa surge em silêncio, a frustração se instala como um ruído de fundo e o caos emocional vira rotina. Mesmo quando alguém diz que não se importa em sofrer, no fundo isso sempre importa. A dor intensa nos empurra, mais cedo ou mais tarde, a desejar que as coisas sejam diferentes. Sob a perspectiva estoica, viver com responsabilidade pessoal reduz grande parte do sofrimento evitável. Marco Aurélio lembrava que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos e das suas ações diárias. Epicteto ensinava que não controlamos o que acontece, mas controlamos como respondemos e o que fazemos com aquilo que depende de nós. Sêneca advertia que a desordem interior é uma forma de escravidão, porque nos deixa à mercê de impulsos, desculpas e reações automáticas. Essas ideias não falam de dureza, mas de clareza e responsabilidade serena. No dia a dia, isso se manifesta de forma simples. Uma pessoa que não organiza o próprio tempo vive sempre correndo, chegando atrasada, sentindo que nunca dá conta. Alguém que não cuida da mente reage com raiva, se irrita facilmente e depois se arrepende.
Quem não assume responsabilidade pelos próprios hábitos carrega um cansaço constante e uma sensação de estagnação. Nada disso é inevitável. Parte desse sofrimento pode ser evitada quando você escolhe assumir o controle, não a partir da culpa, mas da consciência. Melhorar a si mesmo não significa exigir perfeição nem viver sob pressão constante. Significa observar com honestidade quais áreas da sua vida geram dor repetida e aceitar que nem todo sofrimento é necessário. Existe um tipo de dor que ensina e outro que apenas desgasta. A primeira surge quando você faz o esforço de mudar. A segunda aparece quando você evita fazê-lo. Assumir responsabilidade pessoal é escolher a dor que constrói, não a que destrói. Quando você decide organizar aquilo que depende diretamente de você, algo muda por dentro. Nem tudo se resolve de imediato, mas a sensação de caos começa a diminuir. Surge uma estabilidade silenciosa. A mente se clareia porque você já não foge do óbvio. As emoções se tornam mais manejáveis porque há coerência entre o que você pensa, diz e faz. Até as relações melhoram porque uma pessoa que governa a si mesma deixa de despejar sua desordem nos outros. Esse processo é um treinamento mental constante. Todos os dias você escolhe não adiar o básico. Todos os dias decide realizar uma pequena ação alinhada com a ordem, mesmo sem vontade. Todos os dias reforça a ideia de que a sua vida merece estrutura, cuidado e direção. Com o tempo, essa disciplina suave se transforma em caráter, e o caráter se converte em calma. No fim, melhorar a si mesmo não é um ato egoísta, é um ato de responsabilidade e respeito pela vida. Você reduz o sofrimento desnecessário, não apenas o seu, mas também o das pessoas ao seu redor. Caminha com mais clareza, reage com mais temperança e vive com uma serenidade que não depende das circunstâncias externas. Quando você assume esse compromisso interno, a vida não se torna perfeita, mas se torna mais habitável, mais firme e profundamente mais em paz. Ensinamento 3. A ordem externa fortalece a ordem interna. Existe uma relação silenciosa, porém profunda, entre o espaço que você habita e o estado da sua mente. Não é por acaso que, quando tudo ao seu redor está desorganizado, sua atenção se dispersa, sua energia se enfraquece e suas emoções se tornam mais pesadas. Organizar o seu espaço físico não é apenas uma tarefa doméstica, é uma forma direta e concreta de organizar o seu mundo interior. O lugar onde você vive, trabalha ou descansa, funciona como um espelho constante do seu estado interno, e esse reflexo influencia mais do que costumamos admitir. Quando a desordem se torna permanente, a mente se acostuma ao ruído visual e à fricção constante. Procurar objetos, desviar de coisas desnecessárias, conviver com o acúmulo cria uma sensação silenciosa de cansaço. Nem sempre você percebe isso de imediato, mas se manifesta em distração, irritabilidade e uma estranha sensação de estagnação. O caos externo rouba clareza mental. Cada objeto fora do lugar é uma pequena interrupção que lembra a sua mente que algo não está resolvido. Com o tempo, esse acúmulo se transforma em peso emocional. Organizar não tem a ver com perfeição nem com controle obsessivo, tem a ver com coerência. Quando você escolhe colocar cada coisa no seu lugar, está enviando uma mensagem clara para o seu interior. Aqui há intenção, aqui há cuidado, aqui há direção. Ao reduzir a desordem física, você diminui a fricção psicológica. A mente já não precisa lutar contra estímulos desnecessários e começa a respirar com mais liberdade. Então, agir se torna mais simples, pensar se torna mais claro e decidir deixa de ser tão pesado. Os estoicos compreendiam bem essa relação entre o externo e o interno. Marco Aurélio falava sobre viver em harmonia com a natureza,
não apenas a do mundo, mas também a própria. Epicteto ensinava que a disciplina começa nas pequenas coisas, naquilo que realmente está sob o seu controle. Sêneca advertia que uma vida caótica por fora costuma ser o reflexo de uma mente dispersa por dentro. Para eles, a harmonia exterior não era um luxo, mas um apoio silencioso para a disciplina interior. No dia a dia, isso se manifesta de forma simples. Uma mesa cheia de objetos sem sentido dificulta a concentração. Um quarto desorganizado faz com que o descanso seja menos profundo. Um espaço de trabalho caótico torna qualquer tarefa mais pesada do que deveria ser. Em contrapartida, quando você entra em um ambiente limpo e organizado, algo dentro de você relaxa, não porque seja bonito, mas porque é claro. Essa clareza externa dá permissão para que a mente também se organize. O ato de organizar é por si só um exercício de presença. Ele exige que você esteja ali, decidindo o que fica e o que vai, o que serve e o que já cumpriu sua função. Ao eliminar o que você não usa, você não apenas libera espaço físico, mas também solta cargas emocionais ligadas ao passado, a expectativas antigas ou a identidades que já não precisa sustentar. Cada objeto que você escolhe manter ou soltar é uma pequena afirmação de quem você é agora. Com o tempo, esse hábito cria um ritmo interno diferente. Manter rotinas simples de organização deixa de parecer uma obrigação e passa a ser uma forma de respeito por si mesmo. O seu ambiente começa a te acompanhar em vez de te atrapalhar. O seu foco melhora porque há menos distrações. A sua disposição para agir aumenta porque você já não está cercado de lembretes constantes, tarefas pendentes ou caos acumulado. Esse processo não transforma a vida de um dia para o outro, mas muda o tom com o qual você a vive. Há mais calma nos movimentos, mais clareza nas decisões e mais serenidade nos momentos de silêncio. Organizar o seu espaço se torna uma prática diária de alinhamento interno. Uma forma silenciosa de dizer à sua mente que ela pode descansar, que há estrutura, que há intenção. No final, cada vez que você escolhe organizar o que é visível, fortalece o que é invisível. Você cultiva disciplina sem dureza, foco sem tensão e calma sem evasão. Em um mundo cheio de ruído, criar um espaço claro é um ato de sabedoria prática. E a partir dessa harmonia exterior, a mente encontra o terreno adequado para se tornar firme, serena e consciente. Ensinamento 4. Não tente consertar problemas que superam a sua capacidade. Há um momento em que a mente amadurece e compreende que nem tudo o que surge diante dela precisa ser resolvido por você. Esse momento não nasce da resignação, mas da humildade. Uma humildade profunda e silenciosa que reconhece com clareza o que está ao seu alcance e o que não está. Muitas pessoas confundem força com o impulso de intervir em tudo, de opinar sobre tudo, de carregar problemas que não lhes pertencem. Porém, essa atitude, longe de fortalecer, desgasta e obscurece o julgamento. A humildade autêntica não diminui você, ela o torna preciso. Permite observar uma situação sem a necessidade de provar valor ou controle. Existem problemas que exigem experiência, outros tempo, outros recursos que você ainda não possui. Tentar resolver tudo a partir da urgência ou do ego geralmente termina em frustração, erros desnecessários ou até em dano pessoal. A sabedoria surge quando você sabe parar, avaliar e aceitar que nem tudo depende de você neste momento da sua vida. Sob a perspectiva estoica, aceitar os próprios limites é um sinal claro de inteligência interior. Epicteto ensinava que a paz começa quando você distingue o que depende de você do que não depende. Marco Aurélio lembrava que se desgastar lutando contra o inevitável é uma forma de ignorância.
Sêneca advertia que quem tenta carregar mais peso do que pode acaba se enfraquecendo antes do tempo. Essas ideias não promovem a passividade, mas a ação consciente e bem direcionada. No dia a dia, esse ensinamento se manifesta de muitas maneiras. Uma pessoa jovem que tenta aconselhar sobre assuntos que ainda não viveu se expõe a erros evitáveis. Alguém que se envolve em conflitos alheios sem compreendê-los termina emocionalmente esgotado. Mesmo no trabalho ou na família, querer resolver tudo imediatamente pode criar mais caos do que ordem. Reconhecer que ainda não é o seu momento de intervir não é uma derrota, é uma forma de cuidado interno. A humildade convida você a observar primeiro, a ouvir mais do que falar, a aprender antes de agir. Quando você avalia se um problema está realmente dentro do seu campo de ação, sua energia deixa de se dispersar. Em vez de lutar em todas as frentes, você se concentra naquilo que realmente pode melhorar. Talvez você não possa mudar o comportamento dos outros, mas pode mudar a sua reação. Talvez não consiga resolver uma situação complexa hoje, mas pode se preparar para fazer o melhor amanhã. Esse enfoque reduz uma grande quantidade de sofrimento desnecessário. A frustração diminui quando você deixa de exigir onipotência de si mesmo. A eficácia aumenta quando você direciona seus esforços com clareza. Você começa a avançar de forma gradual, construindo base, desenvolvendo habilidades e fortalecendo o caráter. Em vez de se expor a riscos prematuros, você escolhe crescer com solidez. A humildade também protege o seu equilíbrio emocional. Ao respeitar seus limites atuais, você evita se comparar com quem está em outra etapa do caminho. Você compreende que cada processo tem o seu ritmo e que forçar resultados costuma gerar retrocessos. Aceitar que ainda não sabe algo não diminui o seu valor, abre espaço para o aprendizado. Reconhecer que não pode fazer tudo liberta de uma carga invisível que muitos carregam em silêncio. Com o tempo, essa atitude transforma a sua forma de viver. Suas decisões se tornam mais serenas, suas ações mais eficazes, sua mente mais clara. Você já não reage por impulso, mas escolhe quando agir e quando esperar. Essa pausa consciente é uma das maiores expressões de domínio pessoal. No final, a humildade não é fraqueza, é precisão interior. É saber onde pisar e onde não. É avançar sem pressa, mas sem retroceder. Quando você aceita seus limites atuais, cria o espaço necessário para superá-los com o tempo. E dessa aceitação nasce uma calma profunda, uma disciplina tranquila e uma clareza que não precisa se impor. Assim, o crescimento deixa de ser uma luta constante e se transforma em um processo seguro, firme e em harmonia consigo mesmo. Ensinamento 5. Tenha cuidado com aquilo que você persegue, porque isso define o seu mundo. Há momentos em que a vida parece ficar pesada sem uma razão clara. Não porque tudo esteja objetivamente errado, mas porque algo dentro de você saiu do alinhamento. Nesses momentos, raramente o problema é a realidade em si. Com frequência, é o ponto para onde você está direcionando a sua atenção. Aquilo para onde você dirige o olhar interior acaba moldando a forma como interpreta o que acontece, como reage e como se sente ao caminhar pelo mundo. A atenção não é neutra. Ela é uma força silenciosa que molda a experiência. A mente humana não consegue abarcar tudo. Sua capacidade de atenção é limitada e, por isso, cada foco implica uma renúncia. Quando você se concentra de forma constante no negativo, na injustiça, no que falta ou no que não pode controlar, o mundo começa a parecer hostil, ameaçador e exaustivo. Não porque ele seja assim em sua totalidade, mas porque é isso que a sua mente foi treinada para enxergar. Em contrapartida, quando você direciona a atenção para o que é construtivo, para aquilo que depende de você,
para o que pode aprender ou melhorar, a realidade começa a revelar outros matizes. As dificuldades não desaparecem, mas a sua relação com elas muda. Os estoicos compreenderam essa verdade com clareza. Epicteto ensinava que não são os fatos que perturbam o ser humano, mas a interpretação que ele faz deles. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a sua vida teria a cor dos seus pensamentos habituais. Sêneca advertia que uma mente sem direção se torna sua própria inimiga. Para eles, dirigir a atenção não era um exercício superficial de otimismo, mas um ato profundo de governo interior. No cotidiano, isso se manifesta o tempo todo. Duas pessoas podem atravessar a mesma dificuldade e vivê-la de maneiras completamente diferentes. Uma fica presa à queixa, à sensação de injustiça, à impotência. A outra, sem negar a dor, se pergunta o que pode aprender, o que pode fortalecer ou qual pequeno passo pode dar. A diferença não está na situação, mas no objetivo interno para o qual cada uma direciona a sua atenção. Quando tudo parece dar errado, revisar seus objetivos se torna uma das perguntas mais poderosas que você pode fazer a si mesmo. Às vezes, não é a vida que está em conflito com você, mas a meta que você persegue. Existem objetivos que desgastam, que geram tensão constante, que obrigam a comparação incessante ou a luta contra o incontrolável. Manter esse tipo de foco produz sofrimento repetido. Ajustar a direção não é desistir, é amadurecer. Aceitar que existem acontecimentos fora do seu controle é uma parte essencial desse processo. Você não pode decidir o que os outros fazem, nem como o mundo se comporta, nem quando o acaso aparece, mas pode decidir a que dá espaço na sua mente. Você pode escolher não alimentar pensamentos que o enfraquecem. Pode treinar-se para concentrar a sua energia naquilo que fortalece o seu caráter, a sua temperança e a sua clareza. Esse treinamento mental não acontece de forma automática. Exige observação honesta, exige perceber para onde vai a sua atenção quando você está sozinho, quando algo dá errado, quando se sente frustrado. Exige coragem para admitir que certos focos, embora familiares, machucam mais do que ajudam. E exige disciplina serena para redirecionar a mente repetidas vezes, sem violência interna, sem reprovação. Com o tempo, essa mudança de foco transforma a sua percepção. A vida se torna mais equilibrada, não porque tudo seja favorável, mas porque você se torna mais estável. A sua atitude se torna mais resiliente, porque você já não depende tanto das circunstâncias externas para se sentir em paz. Você começa a responder em vez de reagir, a escolher em vez de resistir. No final, dirigir a sua atenção é uma forma profunda de responsabilidade pessoal. É escolher conscientemente que tipo de pessoa você quer ser diante do que acontece. Quando você aponta a mente para objetivos que fortalecem o seu caráter, a realidade deixa de parecer um inimigo constante e se transforma em um campo de prática. A partir daí, surge uma calma firme, uma clareza silenciosa e uma disciplina interior que não precisa se impor. E nessa direção, a vida, com todos os seus desafios, torna-se mais habitável e profundamente mais consciente. Ensinamento 6. A confiança é construída ao cumprir promessas feitas a si mesmo. Existe uma diferença profunda entre parecer confiante e realmente ser. A confiança autêntica não se anuncia nem é emprestada. Ela é construída em silêncio, nos pequenos momentos em que você decide cumprir consigo mesmo. Muitas pessoas buscam sentir segurança por meio da aprovação externa, esperando elogios, reconhecimento ou permissão para avançar. Porém, essa confiança é frágil, depende do humor dos outros e desmorona quando o aplauso cessa.
A confiança verdadeira nasce em outro lugar, na coerência interna entre o que você decide e o que você faz, mesmo quando ninguém está olhando. A mente humana aprende pela experiência. Ela não se convence com palavras bonitas, nem com promessas futuras, mas com fatos repetidos. Quando você diz que fará algo e cumpre, a sua mente registra um sinal claro: você é confiável. Quando diz que fará algo e não cumpre, mesmo que seja pequeno, esse sinal se enfraquece. Assim, dia após dia, forma-se uma imagem interna de quem você acredita ser. Não é um julgamento moral, é um aprendizado constante. Por isso a ação tem tanto poder sobre a autoestima. Sob a perspectiva estoica, a virtude se demonstra na ação diária, não no discurso. Epicteto ensinava que não importa o que você declara, mas como você vive. Marco Aurélio lembrava a si mesmo todas as manhãs que precisava agir de acordo com seus princípios e não apenas falar sobre eles. Sêneca advertia que a falta de disciplina interna torna o ser humano dependente do aplauso. Para esses pensadores, a confiança não era um sentimento passageiro, mas o resultado natural de uma vida coerente. No cotidiano, isso se manifesta de formas simples e constantes. Decidir acordar em determinado horário e cumprir. Finalizar uma tarefa mesmo sem vontade. Manter uma palavra dada. Mesmo que ninguém esteja observando, cada um desses atos fortalece uma base interna sólida. Não se trata de grandes gestos heróicos, mas de pequenas decisões sustentadas ao longo do tempo. A mente não precisa de provas espetaculares, precisa de consistência. Esperar validação externa costuma ser uma armadilha silenciosa. Quando você depende da opinião dos outros para se sentir valioso, entrega a sua estabilidade emocional a fatores que não controla. Um dia há elogios, no outro silêncio. Um dia aprovação, no outro crítica. Viver assim gera ansiedade e dúvida constante. Em contrapartida, quando a sua confiança se apoia nas próprias ações, surge uma calma diferente. Você sabe quem você é porque demonstrou isso na prática, não porque alguém disse. A disciplina não nasce da dureza, mas do respeito por si mesmo. Cumprir o que você promete, mesmo quando é desconfortável, não o torna rígido, torna-o confiável aos seus próprios olhos. Essa confiabilidade interna é o alicerce de uma autoestima estável. Você não precisa de curtidas para se sentir capaz. Não precisa de elogios para avançar. Precisa de coerência, e a coerência é treinada com ações concretas. Reconhecer seus avanços, por menores que sejam, também faz parte desse processo, não a partir do orgulho, mas da consciência. Cada passo cumprido reforça a identidade de alguém que age. Cada hábito mantido fortalece o caráter. Com o tempo, essa soma silenciosa de ações se transforma em segurança pessoal, não uma segurança arrogante, mas uma firmeza tranquila. Esse treinamento mental não elimina totalmente a dúvida, mas a torna administrável. A insegurança já não paralisa, porque existe evidência interna de que você consegue agir apesar dela. O medo deixa de ser um obstáculo e passa a ser apenas mais um sinal do caminho. A confiança, então, não é a ausência de medo, mas a presença de compromisso. No final, a confiança pessoal não se constrói esperando que o mundo confirme algo para você. Ela se constrói confirmando a si mesmo, dia após dia, que você faz o que diz, que avança mesmo quando é difícil, que escolhe agir mesmo quando não há motivação. Dessa coerência nasce uma autoestima estável, uma segurança silenciosa e uma disciplina interior que não precisa ser exibida. E quando essa base está firme, a vida é enfrentada com mais calma, mais clareza e uma serenidade que não depende da opinião de ninguém. Ensinamento 7. O presente é o lugar onde o velho programa se rompe.
Existe um ponto invisível onde a vida se renova, e esse ponto não está no passado nem no futuro, está aqui. Somente no momento presente existe a possibilidade real de deixar de ser a versão antiga de si mesmo. Enquanto a mente permanece presa ao que foi ou antecipando o que virá, ela repete a mesma identidade, os mesmos julgamentos, os mesmos medos, as mesmas reações, uma e outra vez. A mudança não acontece porque você deseja. Ela acontece quando você aprende a habitar este instante com atenção plena e silêncio interior. Viver ancorado no passado mantém viva uma história que já não existe. Cada lembrança revivida com emoção volta a ativar padrões antigos, como se o tempo não tivesse passado. Da mesma forma, viver projetado no futuro o lança em cenários imaginários que geram ansiedade ou expectativas irreais. Em ambos os casos, você se ausenta da única coisa que realmente possui. Estar presente não é se desconectar do mundo nem fugir das responsabilidades. É sintonizar-se com o que acontece agora, sem adicionar ruído desnecessário. Isso exige intenção, prática e uma decisão consciente de retornar repetidas vezes a este instante. Os estoicos compreenderam profundamente essa verdade. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a vida acontece agora e que desperdiçar o presente é desperdiçar a virtude. Epicteto ensinava que o domínio pessoal só pode ser exercido sobre o que acontece neste momento, não sobre lembranças nem suposições. Sêneca advertia que grande parte do sofrimento humano nasce de viver em tempos que não existem. Para eles, o presente não era um conceito abstrato. Era o único espaço onde a razão, a temperança e a ação correta podiam se manifestar na vida diária. A ausência do presente se revela em pequenos detalhes. Comer sem saborear, ouvir sem escutar, caminhar sem sentir o corpo. A mente corre de um pensamento a outro enquanto a vida passa despercebida. Nesse estado, você reage por hábito e não por escolha. Estar presente rompe esse automatismo. Quando você leva a atenção para aquilo que está fazendo, mesmo que seja algo simples, começa a criar uma nova forma de se relacionar consigo mesmo. A respiração se torna uma âncora, o silêncio deixa de ser desconfortável e passa a ser um espaço de clareza. Treinar a presença não exige rituais complexos. Começa com a disposição de não preencher cada vazio com estímulos. Ao iniciar o dia, permitir que a mente desperte sem ser imediatamente invadida por informações externas muda o tom de toda a jornada. Dedicar breves momentos ao silêncio, sem buscar nada, aguça a percepção. Voltar à respiração quando a mente se dispersa não é um fracasso, é a própria prática. Cada retorno ao agora enfraquece padrões antigos e fortalece uma identidade mais consciente. A transformação se torna visível quando você percebe que já não reage da mesma forma. As emoções continuam surgindo, mas não o arrastam. Os pensamentos aparecem, mas não governam. Nesse espaço de presença, você escolhe, e escolher é o ato mais poderoso de liberdade interior. Não se trata de controlar tudo, mas de estar desperto o suficiente para não repetir aquilo que você já não quer ser. Praticar sem expectativas é essencial. O presente não se domina, ele se habita. Às vezes haverá clareza, outras vezes inquietação. Ambas fazem parte do treinamento. Com o tempo, a mente aprende que não precisa fugir. Descobre que aqui existe estabilidade e, a partir dessa estabilidade, a identidade começa a mudar de forma natural, sem esforço forçado. No final, somente neste momento você pode soltar a versão antiga de si mesmo. Não amanhã, não quando tudo estiver resolvido, não quando os problemas desaparecerem. Aqui, agora, em cada respiração consciente, em cada ação feita com atenção, em cada retorno silencioso ao presente.
É daí que nasce uma clareza tranquila, uma disciplina interior sem dureza e uma serenidade firme que não depende das circunstâncias. Viver no presente não é uma fuga. É o ponto exato onde começa a verdadeira transformação. Ensinamento 8. Você não estava estagnado, estava distraído. Há momentos na vida em que a pessoa sente que está parada, como se algo invisível lhe impedisse o avanço. A mente busca explicações rápidas e costuma concluir que falta talento, força ou capacidade. No entanto, muitas vezes o estancamento não nasce de uma carência interna, mas de um excesso de distração. A energia existe, o potencial também, mas está disperso. Quando a atenção se fragmenta em direções demais, o movimento se torna impossível, não por fraqueza, mas por falta de foco. A atenção é um dos recursos mais valiosos e mais desperdiçados. Cada pensamento desnecessário, cada estímulo constante, cada comparação repetida consome uma parte da sua energia vital. Assim, o dia se enche de atividade, mas não de progresso. Você se mantém ocupado, mas não avança. O ruído mental cria a ilusão de esforço quando, na verdade, você está girando em círculos. Recuperar o foco não significa fazer mais, mas fazer menos com maior intenção. Quando você começa a observar com honestidade onde coloca a sua atenção, algo se revela com clareza. Grande parte do seu cansaço não vem do trabalho real, mas da dispersão. A mente salta de uma preocupação para outra, de um estímulo para outro, sem permanecer tempo suficiente em nada para realmente transformar. Ao redirecionar a sua energia para o que de fato importa, você descobre que sempre teve o necessário para avançar. O potencial não estava ausente, estava diluído. Os estoicos compreenderam profundamente essa verdade. Marco Aurélio insistia na importância de não permitir que a mente se dispersasse no supérfluo. Epicteto ensinava que quem não governa a própria atenção acaba sendo governado por qualquer estímulo externo. Sêneca advertia que a falta de direção interior transforma a vida em uma sucessão de esforços estéreis. Para eles, o foco correto não era uma técnica moderna, mas uma forma de viver com consciência. Na experiência cotidiana, a distração aparece de maneira sutil. Checar constantemente o que não acrescenta, responder impulsivamente a cada estímulo, carregar problemas que não dependem de você. Tudo isso corrói a sensação de avanço. Em contrapartida, quando você reduz o ruído desnecessário, algo se aquieta por dentro. A mente deixa de estar saturada e começa a enxergar com mais clareza. Surge uma sensação diferente, mais firme, mais estável. O progresso não chega quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, mas quando decide eliminar o que não importa. Ao soltar distrações, você não perde nada essencial. Você recupera espaço interno. Esse espaço permite que a disciplina se torne natural, não forçada. A constância deixa de parecer uma luta e se transforma em ritmo. Você não busca perfeição, busca continuidade. E essa continuidade sustentada no tempo é o que gera transformação real. Concentrar-se no que depende de você também torna o caminho mais leve. Grande parte da frustração surge quando você gasta energia tentando controlar o incontrolável. Opiniões alheias, resultados imediatos, circunstâncias externas. Ao direcionar a atenção para as suas ações, seus hábitos e suas decisões diárias, o avanço se torna mensurável e concreto. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Precisa estar presente no passo que dá agora. A disciplina diária não é rigidez, é clareza. É saber a que dizer sim e com a mesma firmeza a que dizer não. Cada vez que você escolhe proteger a sua atenção, reforça a sua identidade como alguém que avança. Cada dia em que mantém o foco, mesmo de forma imperfeita,
você constrói impulso. O estancamento começa a se dissolver porque você já não está internamente dividido. Com o tempo, essa forma de viver gera uma sensação profunda de alinhamento. As ações se organizam, a mente se acalma e o progresso se torna visível. Não como um salto repentino, mas como um movimento constante. A transformação não acontece porque você mudou quem é, mas porque deixou de se dispersar no que não lhe corresponde. No final, o foco correto revela o caminho correto. Quando você escolhe com cuidado onde coloca a sua atenção, a vida deixa de parecer caótica e começa a responder com coerência. Não porque tudo se torne fácil, mas porque você se torna claro. Dessa clareza nasce uma disciplina serena, uma sensação real de avanço e uma transformação que não depende de entusiasmo momentâneo, mas de uma constância tranquila e consciente. É aí, nesse foco sustentado, que o estancamento perde força e o movimento interior se transforma em direção. Ensinamento 9. Comece melhorando aquilo que hoje mesmo te incomoda. Existe um momento silencioso em que a vida te oferece uma oportunidade clara de mudança, e quase sempre ela passa despercebida. Não chega com grandes revelações nem com planos ambiciosos, mas com algo muito mais simples e honesto. Aquilo que você já sabe que está errado e que está ao seu alcance corrigir. O primeiro passo para transformar a sua vida não é imaginar um futuro ideal, mas olhar com atenção para o presente e ter a coragem de organizar o que está diante de você. Esse gesto pequeno, quase humilde, é mais poderoso do que parece. Muitas pessoas adiam a mudança porque acreditam que precisam de uma motivação extraordinária ou de uma transformação radical. Elas esperam um momento perfeito, o ânimo correto ou uma clareza absoluta. Mas enquanto esperam, convivem com a desordem, com pendências acumuladas, com detalhes que incomodam dia após dia. Esse mal-estar constante se torna parte do cenário e corrói a energia interior. No entanto, basta parar e perguntar com sinceridade o que poderia ser melhorado aqui e agora para que algo se ative. As respostas costumam ser evidentes, porque sempre estiveram ali. Quando você corrige algo que te incomoda, mesmo que seja mínimo, ocorre uma mudança profunda. Você não melhora apenas um aspecto externo, também envia uma mensagem clara para a sua mente. Você está assumindo o controle. Essa mensagem tem um impacto direto no seu estado emocional. A sensação de impotência diminui, a clareza aumenta e surge uma motivação diferente, mais estável. Ela não nasce do entusiasmo, mas da ação. Ao corrigir aquilo que você sabe que pode corrigir, a sua relação com a realidade se torna mais firme e menos reativa. Os estoicos compreendiam bem essa sequência. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que não deveria esperar o mundo mudar, mas agir com retidão no imediato. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você utiliza corretamente aquilo que está sob o seu controle. Sêneca afirmava que a alma se fortalece com ações concretas, não com intenções adiadas. Para eles, a clareza interior não vinha antes da ação, surgia como consequência dela. No cotidiano, esse princípio se manifesta de forma simples. Um objeto fora do lugar que você ignora há dias, uma pequena tarefa que continua evitando, um espaço que gera desconforto toda vez que você o vê. Cada um desses detalhes é um convite à mudança. Ao arrumá-los, sem dramatizar, sem transformar isso em um grande projeto, você treina a sua mente para agir em vez de ruminar. Essa ação rompe a inércia que mantém viva a sensação de estagnação. Não se trata de perfeição nem de controle obsessivo, trata-se de coerência. Quando você repete esse processo de observar, corrigir e avançar, algo também se organiza por dentro. A mente aprende que não precisa fugir nem adiar,
aprende que pode responder. E essa capacidade de resposta é a base da confiança pessoal. Pouco a pouco, as pequenas melhorias se acumulam e criam um ambiente mais claro, mais habitável, mais alinhado com quem você deseja ser. Esse enfoque também reduz a carga emocional. Muitas tensões não vêm de grandes tragédias, mas de inúmeras pequenas coisas não resolvidas. Ao cuidar delas, você libera espaço mental. A sua atenção deixa de ficar presa a lembretes constantes do que não funciona. Então surge uma sensação de alívio silencioso, uma calma que não depende de circunstâncias externas, mas da sua disposição para agir. Com o tempo, esse hábito transforma a sua forma de viver. Você deixa de esperar se sentir pronto para agir. Você age e depois sente mais clareza. A motivação deixa de ser um requisito e se torna uma consequência. O progresso se torna visível porque está sustentado por ações reais, não por promessas. E cada correção, por menor que seja, reforça a ideia de que você pode influenciar a sua vida de forma concreta. No final, arrumar aquilo que você já sabe que está errado não é um gesto pequeno, é uma declaração silenciosa de responsabilidade e respeito por si mesmo. É escolher avançar sem ruído, sem desculpas e sem dramatização. A partir dessa ação simples nasce uma clareza profunda, uma disciplina tranquila e uma serenidade firme. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você começou a fazer aquilo que está, de fato, em suas mãos. E é aí, nesse primeiro passo consciente, que a mudança realmente começa. Ensinamento 10: ler expande a sua mente e melhora a sua comunicação. Existe um gesto silencioso que, com o tempo, transforma profundamente a mente. Abrir um livro e permitir que as palavras entrem pela leitura não é apenas uma forma de adquirir informação, é um treinamento interior que fortalece o pensamento, aprimora a expressão e desperta a criatividade. Em um mundo acelerado, onde tudo disputa a sua atenção, ler se torna um ato de foco consciente. Ao fazer isso, você escolhe nutrir a mente em vez de saturá-la. Quando você lê com atenção, algo se organiza por dentro. A linguagem se torna mais precisa, as ideias mais claras e a capacidade de expressar o que sente melhora de forma natural. Muitas dificuldades da vida não nascem da falta de talento, mas da incapacidade de comunicar pensamentos e emoções. A leitura amplia o seu vocabulário, mas também amplia o seu mundo interior. Ela oferece ferramentas para pensar melhor, e ao pensar melhor, você começa a viver com mais clareza. A leitura também desperta a criatividade, porque expõe a mente a novas formas de ver a realidade. Ao entrar em contato com ideias diferentes, histórias e reflexões profundas, o pensamento deixa de ser rígido. Você começa a fazer conexões, a imaginar soluções, a perceber nuances que antes passavam despercebidas. Não se trata de fugir da realidade, mas de compreendê-la a partir de ângulos mais amplos. Essa compreensão se reflete no seu trabalho, nas suas relações e na forma como você se percebe. Os estoicos valorizavam profundamente o estudo e a leitura como caminhos para a sabedoria. Marco Aurélio escrevia para clarear a mente e organizar os pensamentos. Sêneca via a leitura como uma conversa silenciosa com as mentes mais lúcidas da história. Epicteto ensinava que o conhecimento não tem valor se não transforma a maneira como você vive. Para eles, ler não era acumular dados, mas cultivar o caráter e a razão. No dia a dia, os efeitos da leitura se manifestam de forma concreta. Uma pessoa que lê com constância tende a se expressar com mais calma e precisão. Ela escuta melhor porque treinou a atenção. Argumenta sem agressividade porque aprendeu a pensar antes de reagir. Até a confiança pessoal se fortalece, pois saber colocar em palavras o que você pensa e sente gera uma sensação de solidez interior.
Você não precisa impor a sua voz quando as suas ideias são claras. Ler com atenção vai além de virar páginas. Exige presença e reflexão. Quando uma ideia te provoca, parar e permitir que ela ressoe dentro de você faz parte do processo. Depois, levar o que foi aprendido para a ação cotidiana fecha o ciclo. Uma reflexão aplicada, mesmo que de forma simples, deixa de ser teoria e se torna transformação. Assim, a leitura deixa de ser um hábito passivo e se torna uma prática viva. A constância é essencial. Não importa a quantidade, mas a continuidade. Ler um pouco todos os dias cria um ritmo interno diferente. A mente se torna mais organizada, mais profunda e menos reativa. Aos poucos, o ruído mental diminui e a clareza aumenta. A leitura se transforma em um espaço de silêncio ativo, onde o pensamento se fortalece sem esforço violento. Com o tempo, esse hábito molda a sua identidade. Você se torna mais reflexivo, mais consciente das suas palavras e mais criativo nas suas respostas. Começa a escolher melhor o que diz e o que cala. O seu mundo interior se enriquece e esse enriquecimento se reflete para fora, não porque você queira impressionar, mas porque cultivou profundidade. No fim, ler é uma forma de cuidar de si mesmo. É permitir que a mente cresça, que a linguagem se refine, que a criatividade encontre espaço. Em cada página existe uma oportunidade de aprender, de se questionar e de avançar. Quando você transforma a leitura em um hábito consciente, desperta uma disciplina interior serena e uma clareza que acompanha todos os aspectos da vida. Assim, a sabedoria deixa de ser um ideal distante e se torna uma prática diária, silenciosa e transformadora. Ensinamento 11. Administrar bem o seu tempo multiplica os seus resultados. Existe uma tensão silenciosa que muitas pessoas carregam sem perceber, e ela nasce do tempo mal utilizado, não da falta de tempo, mas do tempo desorganizado. Quando o dia se dissolve entre urgências, distrações e excessos, o corpo se cansa e a mente se enche de frustração. Não por falta de capacidade, mas porque a energia é distribuída sem critério. Usar mal o tempo gera estresse porque obriga a viver correndo, sempre reagindo, nunca escolhendo com calma. Dedicar tempo demais a uma única coisa costuma parecer compromisso ou responsabilidade, mas muitas vezes é uma forma de desequilíbrio. Quando uma atividade ocupa todo o dia, outras áreas essenciais enfraquecem. A mente não descansa, os relacionamentos sofrem e o corpo envia sinais de esgotamento. O problema não é o esforço, mas a ausência de limites. Organizar o tempo não significa fazer mais, e sim distribuir melhor a atenção para avançar de forma equilibrada. Quando você aprende a organizar as suas horas, algo se ajusta por dentro. O dia deixa de parecer uma luta constante e passa a ter ritmo. Cada coisa tem o seu espaço e o seu momento. Isso reduz o ruído mental, porque você já não tenta pensar em tudo ao mesmo tempo. Ao priorizar, você escolhe conscientemente o que merece a sua energia e o que pode esperar. Essa escolha é uma forma profunda de autocontrole. Os estoicos compreendiam que o tempo é a matéria da vida. Sêneca advertia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que cada dia deveria ser vivido como uma unidade completa, com atenção e propósito. Epicteto ensinava que quem não governa o próprio tempo acaba escravo das circunstâncias externas. Para eles, usar bem o tempo não era uma técnica de produtividade, mas uma expressão de sabedoria prática. No cotidiano, o mau uso do tempo se manifesta de forma simples. Jornadas que se estendem sem descanso, tarefas misturadas sem ordem, distrações que interrompem constantemente a concentração.
Tudo isso fragmenta a atenção e gera uma sensação persistente de não avançar, mesmo quando se está ocupado. Em contrapartida, quando você define momentos claros para cada atividade, a mente relaxa. Ela sabe que haverá um começo e um fim, e essa certeza reduz a ansiedade. Estabelecer limites é uma das habilidades mais difíceis e mais libertadoras. Decidir quando parar uma tarefa, quando descansar, quando dizer não. Isso protege a sua energia. Não é egoísmo, é responsabilidade. Cumprir horários realistas fortalece a confiança em si mesmo, porque a mente aprende que existe estrutura e coerência. Não se trata de rigidez, mas de respeito pela sua capacidade humana. Avaliar como você utiliza o seu tempo é um exercício de honestidade. Observar para onde o dia vai revela muito sobre as suas prioridades reais, não aquelas que você diz ter. Ao fazer ajustes conscientes, pouco a pouco o cansaço diminui. A produtividade aumenta não porque você trabalha mais horas, mas porque trabalha com mais clareza. O tempo deixa de ser um inimigo e se transforma em um aliado. Essa organização externa também impacta o emocional. Quando o dia está melhor distribuído, há espaço para respirar, pensar e sentir sem pressa. O domínio emocional se torna mais acessível, porque você não está constantemente sob pressão. A mente recupera a capacidade de focar e responder com calma. Assim, o estresse perde força e a frustração deixa de se acumular. Com o tempo, usar bem o tempo transforma a forma como você vive. Cada jornada se sente mais completa, não perfeita, mas equilibrada. Há progresso sem desgaste extremo. Há disciplina sem dureza, há propósito sem urgência constante. Você começa a perceber que eficiência não é o oposto de serenidade. No final, organizar o seu tempo é uma forma silenciosa de organizar a sua vida. É decidir conscientemente como deseja gastar a sua energia limitada. Quando você faz esse ajuste, a mente se esclarece, o corpo descansa melhor e as emoções se estabilizam. Usar bem o tempo é, em essência, usar bem a vida. E dessa escolha nasce uma calma firme, uma clareza sustentada e uma disciplina interior que permite avançar sem se perder de si mesmo no caminho. Ensinamento 12. A gratidão transforma a sua maneira de viver. Existe uma inquietação silenciosa que acompanha muitas pessoas mesmo quando a vida parece estar em ordem. Nem sempre ela tem relação com carências reais, mas com um olhar treinado para perceber o que falta antes de reconhecer o que já existe. Essa insatisfação constante desgasta a mente e endurece o coração. Apreciar o que você tem não é conformismo, nem renúncia ao crescimento. É uma forma profunda de gerar paz e satisfação a partir do presente, sem adiar a calma para um futuro incerto. Quando a atenção se fixa apenas naquilo que ainda não chegou, a vida se transforma em uma espera interminável. Sempre há algo a mais para alcançar, algo melhor para desejar, alguém com quem se comparar. Essa dinâmica alimenta a ansiedade e faz com que até as conquistas percam o sabor. A mente aprende a correr rapidamente para o próximo objetivo, sem parar para reconhecer o caminho já percorrido. Em contrapartida, quando você pratica a gratidão, a sua percepção muda. Você começa a enxergar que, mesmo com problemas e limites, há muito que já sustenta a sua vida. A gratidão não elimina as dificuldades nem nega a dor. Não é uma ilusão ingênua, é uma escolha consciente de perspectiva. Ela permite reconhecer que, junto aos desafios, existem apoios, aprendizados e momentos de estabilidade que merecem ser valorizados. Ao fazer isso, você reduz a tensão interna que nasce da comparação constante e da exigência excessiva. O presente deixa de parecer insuficiente e se torna habitável.
Os estoicos compreendiam essa verdade com clareza. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de agradecer até o que era comum, pois no simples também há ordem e sentido. Sêneca advertia que quem não se sente grato pelo que tem jamais será rico, independentemente de quanto acumule. Epicteto ensinava que a serenidade surge quando você aprende a valorizar o suficiente e a não desejar aquilo que não depende de você. Para eles, a gratidão era uma disciplina mental que protegia a calma interior. No dia a dia, esse treinamento se reflete em gestos pequenos. Reconhecer que você tem um lugar para descansar, alguém com quem conversar, um corpo que ainda o acompanha. Apreciar os avanços, mesmo que não sejam perfeitos. Valorizar os esforços feitos, ainda que o resultado não tenha sido o esperado. Esses atos de reconhecimento suavizam a mente, reduzem a queixa desnecessária e criam um clima interno mais estável. Comparar-se constantemente é uma das maiores fontes de insatisfação. Sempre haverá alguém com mais, com menos problemas ou com um caminho diferente. Ao soltar essa comparação, você recupera energia. A sua atenção retorna ao seu próprio processo. A gratidão o ancora na sua realidade concreta e não em uma versão idealizada da vida alheia. A partir daí, o crescimento se torna mais saudável porque nasce do desejo de melhorar e não da sensação de falta. Valorizar os pequenos avanços também fortalece a confiança. Cada passo reconhecido reforça a ideia de que você está avançando, ainda que lentamente. A mente deixa de se sentir em dívida permanente e começa a experimentar satisfação pelo esforço. Essa satisfação não o paralisa, ela o sustenta. Dá força para continuar sem se esgotar emocionalmente. Reduzir a queixa é outro efeito natural da gratidão. Quando você treina o olhar para reconhecer o que é bom, a mente perde o interesse em ruminar constantemente o negativo, não porque o ignore, mas porque deixa de colocá-lo no centro. A emoção se equilibra e o domínio emocional se torna mais acessível porque você não está preso à sensação de carência. Praticar a gratidão consciente é, no fundo, um ato de presença. Convida você a estar aqui e agora, reconhecendo o que já faz parte da sua vida. Essa presença gera uma paz silenciosa que não depende de circunstâncias externas. Pouco a pouco, a ansiedade diminui e surge uma satisfação serena. No final, valorizar o que você tem não o torna menos ambicioso, torna-o mais lúcido. Permite desfrutar do caminho sem perder de vista o propósito. Da gratidão nasce uma calma firme, uma clareza estável e uma disciplina interior que não exige violência. Quando você valoriza o suficiente, a vida deixa de parecer uma corrida sem fim e se transforma em um espaço onde é possível respirar, avançar e viver com serenidade autêntica. Ensinamento 13: cuidar da sua mente e do seu corpo melhora toda a sua vida. Existe uma verdade simples que costuma ser ignorada na busca pelo bem-estar. Uma mente tranquila e um corpo saudável não são objetivos separados, mas a mesma base expressa de duas formas. Quando um é negligenciado, o outro sente. O cansaço físico obscurece o julgamento e a agitação mental enfraquece a energia do corpo. Viver bem começa quando você entende que cuidar de si não é um luxo nem uma recompensa, mas uma responsabilidade silenciosa consigo mesmo. O movimento do corpo tem um efeito direto sobre a clareza da mente. Não se trata apenas de força ou aparência, mas de vitalidade. Ao ativar o corpo, a respiração se aprofunda, o sangue circula melhor e a mente se organiza sem esforço. Muitas decisões equivocadas nascem do esgotamento, não da falta de inteligência. Quando você está fisicamente ativo, mesmo de forma simples, recupera uma sensação de presença que o traz de volta ao aqui e agora. O corpo desperto ancora a mente dispersa.
Da mesma forma, o silêncio mental é um descanso que nem sempre se alcança dormindo. A mente precisa de espaços sem estímulos, de momentos em que não precise responder, comparar ou antecipar. Praticar a quietude, ainda que por breves instantes, organiza os pensamentos e suaviza as emoções. Não é se desconectar da vida, é aprender a habitá-la sem ruído interno. Nesse silêncio surgem respostas que não aparecem em meio à pressa. Os estoicos compreendiam esse equilíbrio com profundidade. Marco Aurélio falava em cuidar do corpo como um instrumento da alma e em treinar a mente para não ser arrastada por impulsos. Epicteto ensinava que uma vida sábia exige atenção tanto à força interior quanto à disciplina externa. Sêneca advertia que negligenciar o corpo acaba afetando o caráter e que uma mente agitada dificilmente consegue agir com virtude. Para eles, o equilíbrio entre corpo e mente era um sinal claro de sabedoria prática. No cotidiano, esse desequilíbrio se manifesta com clareza. Quando você passa dias sem se mover, a mente se torna mais pesada e irritável. Quando se expõe constantemente a distrações, o corpo se tensiona e o descanso perde profundidade. Muitas pessoas acreditam que o problema é emocional ou mental, quando na verdade é uma desconexão do próprio ritmo natural. Voltar a se mover e a silenciar por dentro restabelece esse ritmo perdido. Parar de se comparar com os outros é parte essencial desse processo. Cada corpo tem a sua história, cada mente o seu próprio caminho. Ao se comparar, você introduz uma tensão desnecessária que rompe o equilíbrio. Em contrapartida, ao focar no seu próprio processo, a relação consigo mesmo melhora. Você escuta melhor os seus limites, respeita os seus tempos e aprende a avançar sem violência interna. Essa escuta é uma forma profunda de autocuidado. A constância é mais importante do que a intensidade. O corpo responde melhor à regularidade do que ao excesso. E a mente se organiza mais com práticas simples e sustentadas do que com esforços esporádicos. Manter atividade física sem exigir perfeição fortalece a disciplina sem exaurir. Criar espaços diários de silêncio, mesmo que breves, treina a calma sem transformá-la em obrigação. Assim, o bem-estar deixa de ser uma meta distante e se torna uma prática cotidiana. Reduzir distrações também desempenha um papel essencial. Cada estímulo desnecessário rouba atenção e energia. Ao simplificar, ao escolher com cuidado a que você expõe a sua mente, a clareza retorna. Essa clareza se reflete em decisões mais conscientes, reações mais serenas e uma maior sensação de controle pessoal. Não porque tudo esteja sob controle, mas porque você está mais presente. Com o tempo, esse equilíbrio transforma o seu estado emocional. A ansiedade diminui, a concentração melhora e a estabilidade se torna mais acessível. O corpo se sente mais vivo, a mente mais clara. Os problemas não desaparecem, mas já não o sobrecarregam da mesma forma. Você passa a ter recursos internos para enfrentá-los. No final, cuidar do seu corpo e aquietar a sua mente é um ato de profundo respeito. É reconhecer que o seu bem-estar não depende apenas do que você conquista, mas de como você habita a sua vida. Quando você cultiva esse equilíbrio com paciência e constância, desperta uma disciplina interior serena, uma clareza firme e uma estabilidade emocional que não precisa se impor. A partir daí, viver bem deixa de ser um ideal abstrato e se transforma em uma experiência real, tranquila e sustentada. Ensinamento 14. Deixar de agradar a todos é um ato de força interior. Existe um desgaste silencioso que muitas pessoas carregam sem perceber, e ele nasce da tentativa constante de agradar a todos. No começo, isso parece uma virtude, ser compreensivo, flexível, disponível, mas, com o tempo, esse hábito começa a esvaziar você por dentro.
Você passa a dizer sim quando quer dizer não, a sorrir quando está cansado, a se adaptar quando algo dentro de você resiste. Assim, pouco a pouco, você vai se perdendo, não porque seja fraco, mas porque colocou o seu bem-estar nas mãos dos outros. Viver em busca de aprovação externa é uma forma sutil de renunciar à sua liberdade interior. Por mais esforço que faça, você nunca conseguirá satisfazer a todos. Sempre haverá opiniões diferentes, expectativas contraditórias e julgamentos que você não pode controlar. Quando a sua felicidade depende de agradar, cada atitude alheia se transforma em uma ameaça. Um desacordo fere, uma crítica desestabiliza, uma rejeição faz você duvidar do próprio valor. A mente se torna reativa e a emoção se esgota. Aprender a se priorizar não é egoísmo, é responsabilidade pessoal. Você não pode dar de forma saudável se está vazio. Não pode sustentar os outros se não se sustenta primeiro. Quando ignora as próprias necessidades para agradar, o corpo e a mente cobram mais cedo ou mais tarde na forma de cansaço, irritabilidade ou frustração. Estar bem consigo mesmo não o torna indiferente, torna-o mais íntegro. A partir desse equilíbrio interno, a sua contribuição aos outros é mais genuína e menos forçada. Os estoicos compreenderam essa verdade com clareza. Epicteto ensinava que quem vive escravo da opinião alheia jamais é verdadeiramente livre. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que não deveria agir para agradar, mas para viver de acordo com os seus princípios. Sêneca advertia que depender do julgamento externo é uma fonte constante de ansiedade. Para eles, a liberdade interior surgia quando você deixava de entregar a sua paz ao que os outros pensavam de você. No dia a dia, o hábito de agradar se manifesta em gestos pequenos, porém repetidos. Aceitar compromissos que você não deseja, calar opiniões por medo de conflito, assumir responsabilidades que não lhe cabem. Cada um desses atos parece insignificante, mas juntos constroem uma vida que não é totalmente sua. Observar esses momentos com honestidade é o primeiro passo rumo à autenticidade. Não para se julgar, mas para se compreender. Dizer não sem culpa é uma forma de respeito, não apenas por você, mas também pelos outros, porque um sim forçado nunca é sincero. Quando você aprende a estabelecer limites, no início surge o medo. Medo de decepcionar, de ser mal interpretado, de perder afeto. Mas, com o tempo, você descobre algo essencial. Quem realmente valoriza você não precisa que você se traia para aceitá-lo. E quem só o aprecia quando você se anula, na verdade não o aprecia de verdade. Aceitar que nem todos concordarão com você libera uma enorme quantidade de energia. Você deixa de se justificar, de se explicar em excesso, de viver na defensiva. Começa a construir a sua vida a partir dos seus valores, não das expectativas alheias. Essa coerência interna fortalece a autoestima, porque você já não depende de aplausos para se sentir válido. Você sabe quem é porque age de acordo com aquilo em que acredita. Esse processo não o isola, ele o organiza. As relações se tornam mais honestas. Você dá quando pode e quando quer, não quando se sente obrigado. A mente se aquieta porque já não está em vigilância constante do ambiente. O domínio emocional aumenta porque você não reage automaticamente ao julgamento externo. Há mais calma, mais clareza e mais verdade nas suas decisões. No final, deixar de tentar agradar a todos é um ato profundo de maturidade. É escolher viver de dentro para fora, e não o contrário. É recuperar o seu centro e, a partir dele, se relacionar com o mundo. Quando você deixa de depender da opinião externa, nasce uma liberdade serena, uma autenticidade firme e uma disciplina interior que permite caminhar com clareza, não porque todos o aprovam, mas porque você já não se abandona.
E a partir dessa fidelidade interna, a vida se torna mais leve, mais honesta e profundamente mais em paz. Ensinamento 15. Não pensar em tudo também é uma forma de sabedoria. Existe uma batalha silenciosa que acontece dentro de cada pessoa e nem sempre tem a ver com o que ocorre fora, mas com aquilo que se permite entrar na mente. Nem todos os pensamentos merecem a sua atenção. Alguns surgem sem serem convidados, carregados de dúvida, medo ou julgamento, e quando recebem espaço, começam a crescer. A mente, quando não tem limites, torna-se um lugar ruidoso, onde a clareza se perde e a energia se dispersa. Aprender a viver bem implica aprender a selecionar não apenas ações, mas também pensamentos. Existe a crença de que todo pensamento deve ser analisado, compreendido ou debatido, mas essa ideia é uma armadilha. Há pensamentos que, quando examinados repetidamente, não conduzem à compreensão, mas à confusão. Pensamentos que revivem feridas antigas, exageram cenários futuros ou questionam o seu valor sem fundamento. Alimentá-los não é inteligência, é desgaste. A sabedoria começa quando você reconhece que nem tudo o que surge na sua mente merece permanecer. Quando você dialoga constantemente com ideias destrutivas, o seu mundo interior se torna instável. A emoção se altera, o corpo se tensiona e a ação se paralisa. Não porque você seja incapaz, mas porque a sua atenção foi sequestrada. Manter limites mentais não é repressão, é proteção. É entender que a sua energia é limitada e que a sua direção na vida depende de onde você a coloca. Assim como você não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa, também não deveria permitir qualquer pensamento na sua mente. Os estoicos compreendiam profundamente esse princípio. Epicteto ensinava que não são os pensamentos em si que nos perturbam, mas o nosso consentimento a eles. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que podia escolher não ser afetado por certas impressões. Sêneca advertia que uma mente sem disciplina se transforma no seu próprio inimigo. Para eles, dominar a mente não significava controlar tudo, mas saber o que permitir e o que deixar passar. No dia a dia, esse desafio aparece de forma constante. Um pequeno erro se transforma em uma história de fracasso quando você o repete mentalmente. Um olhar alheio vira rejeição quando você o interpreta sem evidências. Uma preocupação momentânea se converte em ansiedade crônica quando recebe atenção contínua. Em cada um desses momentos existe uma escolha silenciosa: seguir o pensamento ou soltá-lo. Essa escolha define o seu estado emocional muito mais do que você imagina. Identificar os pensamentos que o enfraquecem é um ato de autoconhecimento. Não se trata de se julgar por tê-los, mas de observar o efeito que produzem. Se uma ideia tira a sua paz, o afasta dos seus valores ou o paralisa, ela não merece a sua atenção prolongada. Você não precisa discutir com ela para provar que está errada. Basta não alimentá-la. A mente aprende rápido quando não recebe reforço. Redirecionar a atenção é uma habilidade que se treina. Ao perceber que um pensamento destrutivo surge, você pode voltar para algo concreto, para uma ação simples, para uma respiração consciente, para uma tarefa alinhada com aquilo que você valoriza. Esse redirecionamento não é fuga, é domínio. Pouco a pouco, a mente entende que nem todo pensamento tem poder. Só tem poder aquele ao qual você o concede. Estabelecer limites mentais claros fortalece o seu caráter. Você se torna menos reativo e mais centrado. As emoções deixam de governá-lo porque você já não está preso a narrativas internas intermináveis. Ao fortalecer pensamentos coerentes com os seus valores, você constrói uma identidade mais firme, não rígida, mas estável. A partir daí,
as decisões se tornam mais simples e a ação mais fluida. Com o tempo, esse treinamento gera uma estabilidade profunda. Você já não vive à mercê de cada ideia passageira. Existe espaço interior, existe silêncio, e nesse silêncio surge a clareza, não porque a mente esteja vazia, mas porque está organizada. A energia que antes se perdia em ruminações agora se direciona para o que realmente importa. No final, proteger a sua mente é um ato de respeito pela sua vida. Escolher quais pensamentos não permitir é escolher quem você quer ser. Quando você deixa de dialogar com ideias que o prejudicam e fortalece aquelas que o alinham com os seus valores, surge uma calma firme. Uma calma que não depende de tudo dar certo, mas de você estar no seu centro. Dessa base nasce a disciplina interior, o foco sereno e uma clareza que o acompanha mesmo em meio às dificuldades. Essa é a verdadeira liberdade mental. Se você chegou até aqui, pare um momento e reconheça isso. Nem todos têm a disciplina de permanecer até o final, e isso já demonstra o seu compromisso com a mudança. Volte aos comentários e escreva novamente. Hoje eu me foco em mim. Sou estoico. Faça isso como um ato de reafirmação. Parabenize-se, porque você está dando passos conscientes, e isso significa que está no caminho certo. Celebre esse avanço, por menor que pareça. Se este conteúdo trouxe clareza para você, apoie com um like e inscreva-se. Continuaremos treinando a mente juntos.